Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 31 de março, segunda-feira da quarta semana da Quaresma, o evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 4 de São João, versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde." O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não virdes milagres e prodígios, não acreditais. Como incomodam esses milagres, os milagres de antigamente e os milagres de nossos dias. E corremos dois perigos em relação a eles. O primeiro risco está em nos aproximarmos de Deus apenas na busca de milagres, o que faria de nós uma gente interesseira disposta a usar a Deus em próprio benefício, sem nenhum compromisso com a verdadeira adoração e o serviço ao próximo. Uma religião feita apenas de novenas, promessas e romarias pode ser sintoma dessa religião que só busca em Deus milagres. Afinal, quantos pediram e receberam a cura e se afastaram de Deus e da igreja, pois já tinham tudo o que desejavam? Aqui podemos lembrar o caso daqueles 10 leprosos. Os 10 foram curados por Jesus e apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 conseguiram o que queriam, o milagre da cura, e seguiram a sua vida sem olhar para trás. Seguiram a sua vida sem Jesus. Sim, Deus acaba se tornando uma espécie de banco de onde sacamos valores ou um supermercado com mercadorias à nossa disposição, que visitamos em caso de extrema necessidade. O segundo risco está na atitude racionalista que nega a Deus o direito de fazer milagres. Tendo o Criador estabelecido as leis físicas, químicas e biológicas do cosmos, Ele mesmo, segundo esses racionalistas, acaba prisioneiro de suas leis e proibido de alterá-las quando lhe aprouver.
Esses acadêmicos racionalistas realizam um tremendo esforço para explicar os milagres da Bíblia conforme seus parâmetros intelectuais. Como uma certa teologia que já penetrou em nossa igreja, chamada Teologia da Libertação, em que o nosso Papa Emérito Bento XVI chegou a chamá-la de a grande heresia de nossos tempos. Para esse tipo de teologia, Jesus não realizou milagres, não passou de um profeta ou de apenas um revolucionário sociopolítico. Então, o paralítico que andou era apenas um doente psicossomático. O endemoniado era um caso de epilepsia. Lázaro não estava morto. Ficar apenas numa situação de catalepsia, onde a pessoa parece que está morta, mas não morreu. Jesus não transformou a água em vinho, pois foram os discípulos que levaram o vinho escondido para ele. Jesus também não multiplicou os pães e os peixes. O grande milagre que aconteceu naquele dia foi o milagre da partilha, onde Jesus colocou todos sentados em círculos e cada um foi tirando de suas bolsas e sacolas o lanche que traziam e começaram a partilhar uns com os outros. Sim, esse tipo de teologia esvazia o mistério de Deus. Esses escritores de ficção, que se chamam teólogos, deturpam a pessoa e a obra de Cristo. Ora, nesta cena do Evangelho, a observação de Jesus se dirige àqueles que só se aproximam de Deus interessados em seus milagres. Por isso que Jesus fala para aquele funcionário do rei que pedia que Jesus fosse até a sua casa curar o seu filho que estava morrendo. Jesus, com um tom até um pouco agressivo, diz: se vocês não virem milagres e prodígios, não acreditais. E, no entanto, aquele homem insistiu para que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho, até que Jesus realiza uma grande prova para provar a fé daquele homem. Pode ir embora, o seu filho está vivo. Jesus apenas deu como autoridade para realizar aquele milagre as suas palavras. E diz o Evangelho que o homem acreditou nas palavras de Jesus e, sem ver nenhum sinal, nenhum milagre, foi embora acreditando que Jesus havia mesmo salvo o seu filho. E depois tudo se confirmou quando pessoas foram levar este recado para o funcionário do rei, que o seu filho estava vivo. Sim, e se os milagres faltarem na vida de muitos, a fé rola pela sarjeta. Não vou rezar mais, pois Deus não me ouve. Já cansei de pedir, Deus está surdo. Enquanto isso, Jesus, o Filho de Deus, abre mão de seus poderes, aceita a cruz e a morte e ainda acha tempo de perdoar os seus agressores. No alto da cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isto é, Jesus coloca a sua missão e a obediência ao Pai acima de qualquer interesse pessoal. Sua religião, podemos dizer, se resume a fazer a vontade do Pai e a não ficar realizando milagres como se fossem espetáculos da fé. E quando Jesus realizou alguns milagres, foi para despertar a verdadeira fé no coração daquelas pessoas. Olha como termina o Evangelho de hoje, dizendo que aquele funcionário do rei, ao saber que o seu filho estava vivo, curado, abraçou a fé em Jesus juntamente com toda a sua família.
Este era o verdadeiro motivo e a verdadeira finalidade pelo qual Jesus realizava e ainda realiza milagres. Despertar a verdadeira fé nele, nos corações que são beneficiados pelos prodígios da sua misericórdia. E nós? Qual é a essência de nossa prática religiosa? Queremos um Deus na coleira, pronto a atender aos nossos caprichos? Ou estamos dispostos a consagrar toda a nossa vida ao serviço de Deus, independente dos milagres que Ele pode realizar ou não em nossa vida? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você e para toda a sua família.